E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início a uma sequência de vídeos sobre o Photoshop, tá? De cara, o Photoshop ele é um software dedicado à edição de imagens bitmaps. Uma outra categoria de imagens que a gente chegou a discutir foi as imagens vetoriais. E quanto às imagens vetoriais, quem é o especialista é o Illustrator, ou softwares da categoria de Illustrator, como o próprio CorelDRAW. Tá? Essa é a tela de boas-vindas do Photoshop. Então, aqui ele me permite criar um novo documento, abrir algum, ou ver algum documento recente, né? Então, eis aqui os documentos mais recentes na minha máquina, abertas nesta máquina. Então, se eu quiser abrir um documento existente no meu computador, eu devo vir aqui e abrir. E eu passo a localizar ele dentro dos meus documentos, tá? Então, vou vir aqui em Imagens e vou abrir aqui algumas imagens, certo? Vou aqui Marinha. Tem aqui algumas imagens. E se eu quiser abrir duas ou mais imagens, eu deveria segurar o Command, para quem está usando o sistema operacional da Apple, ou o Ctrl, para quem estiver usando o Windows. Então, à medida que eu saio segurando Ctrl ou Command, eu saio especificando quais os documentos que eu quero que sejam abertos. E eu posso abrir todos eles de uma só vez, né? Eles ficarão listados todos aqui, organizados em forma de abas, tá? Então eu posso sair alternando entre cada um deles através aqui das abas, como acontece no navegador, ok? Eu também posso sair fechando se eu achar que eu tenho demais ou que eu não preciso mais deles. Bom, é assim que eu posso abrir novos documentos. Se eu quiser criar um novo documento, eu deveria vir por aqui ou lá mesmo naquela tela, né? Mas existem várias maneiras de eu resolver isso, tanto para abrir quanto criar um novo documento. Então eu posso vir aqui no menu File, Arquivo, e tanto abrir mais algum arquivo que me interesse, ou criar um novo documento, certo? Então venho aqui em New, ou Command N ou Ctrl N. Quando eu faço isso, eu abro uma janela onde ele vai me permitir algumas categorias, né, de tipos de arquivos, né? Foto, documento impresso, arte e ilustração, web. O que a gente precisa saber de imediato em relação a cada um deles, o que é que a principal diferença entre eles costuma ser em relação à unidade de medida, que vai ser dedicado à categoria escolhida, como também a resolução e o modo de cor. Tá? Se eu marco já documento impresso, a unidade de medida vai ser outra e a resolução vai ser outra também. Note que o modo de cor permanece como RGB. Então, no Photoshop, alguns recursos só vão estar disponíveis no RGB. Então, se você tem algum documento que pretende imprimir, e a gente sabe que deve estar, em algum momento, vai precisar ser adaptado ou modificado para o formato, o padrão CMYK, então a minha sugestão é, vá trabalhando como RGB e ao final é que você vai fazer essa conversão de RGB para CMYK, tá? Bom, então aqui ele me dá alguns formatos pré-estabelecidos para cada uma dessas categorias. Se eu precisar de mais, eu clico aqui nesse botão para apresentar mais formatos. E aqui eu tenho alguns formatos bem comuns para impressão. E ainda assim, se não me interessar nenhum desses formatos, aqui em Width e Height eu posso especificar qual é a medida que eu quero. Lembrando que a medida que eu devo colocar aqui deve corresponder à peça que eu quero criar. Seja ela uma peça já pronta, assim, tipo um cartaz, um panfleto, um folder, o que for. Então aqui eu já especifico a medida dessa peça,
ou se for uma imagem que deve compor uma peça, como assim, uma foto para um site, um banner para também um site, ou um post para uma publicação, então eu também deveria colocar as especificações disso aqui, as medidas exatas, ok? Bom, eu vou escolher um formato aqui qualquer para a gente ver como é que funciona, né, o resultado disso. E um detalhe é que no lugar do fundo, do conteúdo do fundo ser branco, eu vou escolher a opção transparente e vou colocar criar. Note que aparece um documento novo com um quadriculado. É assim que o Photoshop representa a transparência em seus documentos. Então aqui é como se eu tivesse basicamente, uma folha absolutamente transparente onde eu posso inserir os conteúdos. Bom, esse é a forma que a gente pode tanto abrir abrir documentos já existentes ou criar novos documentos. Se você quiser saber mais, é só assistir os próximos vídeos. E é isso. Valeu!